Amém. Graça e paz, queridos. Poxa, pode ser melhor. Graça e paz, queridos. Bem melhor. Da segunda vez sempre funciona mais. Quero compartilhar com vocês uma palavra. Foi inclusive o meu devocional de hoje. E eu queria compartilhar com vocês. Está lá em 2 Coríntios, a partir do capítulo 3. Nós vamos ler a princípio, do 1 ao 6. Talvez a gente lê um pouquinho mais, mas a princípio do 1 ao 6. É um texto conhecido e que muitas vezes a gente vê, principalmente o verso 6, sendo usado de uma forma equivocada, e eu queria compartilhar com vocês. Todo mundo achou? Amém? Diz assim. Todo mundo achou? Eu ouvi alguém dizer não aí? Vá acompanhando aqui no telão com a gente, vai dar certo. Tá certo? Diz assim: quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são como a nossa carta, são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Amém? Algumas versões a gente conhece mais como a letra mata e o Espírito vivifica. Eu acho que a maioria das versões está assim, né? Mas diz a mesma coisa. Então, a minha versão, por exemplo, que está aqui, que é a NVI, está desse jeito que eu falei. E eu queria compartilhar com vocês essa reflexão sobre esse texto, porque, principalmente esse verso 6, ele é muito usado muitas vezes quando a gente encontra por aí em diálogos, inclusive com cristãos, com crentes, aquelas pessoas que querem minimizar ou diminuir a importância do estudo da palavra, eles acabam usando esse versículo para dizer que nada, isso aí, a letra mata, a gente precisa ter, e usa esse exemplo como o Espírito vivifica, como se fosse mais importante ter as experiências que eles dizem ser espirituais do que o estudo do texto. E esse texto está propondo praticamente o contrário disso. E a gente vou compartilhar com vocês isso. Primeiro, a gente precisa entender o contexto aqui. Observe que o texto começa com Paulo dizendo: será que com isso estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? E parece estranho, parece não ter conexão com o texto que vem depois, mas é importante a gente entender. Qual era o cenário aqui? Essa carta está escrevendo para o povo de Corinto, que havia uma história anterior. Se a gente for ver alguns outros textos, por exemplo, de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, até pedir para o pessoal da mídia botar aí, esse texto fala como era Corinto antes. Porque a gente está vendo aqui um texto onde ele está falando que o resultado da pregação do Evangelho, o resultado do trabalho feito lá, é a tal carta de recomendação. Então, para a gente entender por que esse trabalho é usado como referência, é importante a gente entender como era antes do trabalho. Como é que ele encontrou esse povo, como é que esse povo estava antes do trabalho. Está aqui na tela já, põe aí, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, para a gente ler. É importante para a gente entender a história do que a gente vai discutir hoje. 1 Coríntios, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Então, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, enquanto não está na tela, eu corro aqui. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, diz assim: vocês não sabem, já está ali. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens. Algumas versões têm os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aí o 11 diz, passe mais um, por favor.
alguns de vocês foram assim. Olha o que ele está confirmando. Alguns de vocês foram assim. Contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o povo, ele aqui traz um pouquinho do que estava acontecendo em Corinto antes e como o povo ficou depois que o sangue restaurou. E aí, por que ele começa falando desse processo de cartas de recomendação? Porque naquela época era muito comum, para se fazer qualquer coisa, ter as tais das cartas de recomendação. E aí a gente tinha um cenário aqui, já nessa época, com muitos, eu falo já nessa época porque hoje tem muito mais, com muitos falsos profetas. Então, a pessoa tinha uma determinada carta, por exemplo, dada pelo Sinédrio, para ele ir, ele chegava numa cidade onde tinha lá um local de pregação, e ele apresentava essa carta, e ele dizia, eu estou autorizado, e ele tinha portas abertas. Com Paulo não era assim. Ele não tinha uma carta das autoridades religiosas autorizando ele a ir pregar, contrário ao que essas autoridades religiosas estavam fazendo. Não iam dar ele nunca carta. Então, toda vez que ele chegava num lugar, os falsos profetas usavam isso contra ele. Dizia, peraí, quem é você? Qual é a sua carta de recomendação? Você está autorizado por quem a pregar o Evangelho? E aí ele começou todos os lugares que ele ia, começou a encontrar essa resistência, porque os falsos profetas viam na tal da carta de recomendação a ferramenta perfeita para descredenciar Paulo. Quem está entendendo? Então, o que ele disse? Peraí, aí ele voltou lá para o povo de Corinto, porque ele escreveu uma série de cartas para o povo de Corinto, e esse aqui, nesse momento, esse era o cenário. Era o cenário onde tinha uma certa dúvida, parecia que as coisas do ministério não estavam dando muito certo, porque os enviados por Paulo aos locais estavam demorando de voltar com resposta. Então, sabe quando você tem aquela sensação de que você está numa igreja, você está fazendo tudo, mas parece que nada está funcionando? Você prega o Evangelho, você cuida das pessoas, mas você não consegue ver uma coisa explodindo assim para dizer assim, que incrível essa intervenção de Deus. Aí tem aquela sensação de que nada está funcionando. Esse era o cenário para você entender. Aí vem Paulo e começa a dizer para esse povo, olha o que ele começa a dizer, no verso, a partir do capítulo 3, no verso 1, ele diz assim, será que nós estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Ele está dizendo, será que o que vocês viram acontecer, será que o meu testemunho, será que por onde eu estou passando e o que vocês viram acontecer, aí já não é mais suficiente? É como se, assim, dando um exemplo para a gente entender melhor, é como se, por exemplo, o pastor Vanderlei viesse pregar aqui e alguém dissesse assim, cadê sua carta de recomendação, pastor Vanderlei, para o senhor pregar em Araquari? Então, assim, perceba que não faz o menor sentido, porque ele é o pastor de Araquari. Não faz sentido ele ter uma carta de recomendação para pregar em Araquari. Quem está entendendo? Então, Paulo está dizendo assim, peraí, vocês estão com amnésia? Vocês não lembram como eram vocês antes de Jesus e depois, antes do poder de Deus derramar sobre esse lugar e vocês serem transformados, como a gente leu em 1 Coríntios, e quem são vocês agora? Será que eu preciso de carta de recomendação para falar com vocês? Será que essas cidades onde eu estou indo não sabem do que está acontecendo com vocês? Será que eu preciso formalmente ter algum tipo de documento e o que Deus fez a partir de mim já não é mais suficiente? É esse questionamento que ele está trazendo. E aí, é muito interessante porque ele aproveita esse texto, obviamente ele não está falando, quando ele fala de letra e de espírito vivifica, ele não está falando de quem é durão, formal, que lê e quem é super espiritual. Ele não está falando disso. Esse texto está fazendo uma comparação clara sobre como era no Antigo Testamento, na lei de Moisés, e como é hoje com a graça. Então não tem nada a ver com aquela pessoa que lê muito, que lê a Bíblia muito, mas não manifesta os dons espirituais. Essa pessoa está errada, porque o Espírito é que vivifica e a letra mata. Esta aplicação é uma aplicação equivocada. E muitas vezes é usada justamente por quem não gosta de ler a Bíblia, não gosta de estudar a Bíblia e gosta só de ter as manifestações ditas espirituais, que muitas vezes nem da parte de Deus são. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar no lugar é que aqui é uma comparação, vamos dizer assim, da lei de Moisés, do Antigo Testamento, com o que estava acontecendo a partir da graça no Novo Testamento.
Então, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos mostra aquilo que a gente deve fazer para Deus. O Antigo Testamento, a gente vê muitas regras, né? Um conjunto organizado de regras para o que a gente tem que fazer para Deus. O Novo Testamento, eu gosto dessa visão, o Novo Testamento diz o que Deus fez por nós. Se a gente começar a fazer essa comparação, a gente vai ver. Então, esse argumento de que a letra mata é um argumento usado por quem não conhece de Bíblia. Quando ele diz que a Bíblia, quando alguém usa esse argumento dizendo que a letra, a Bíblia, mata, ele está mostrando que ele não tem absolutamente nenhum conhecimento, ou então está mal intencionado em relação ao conhecimento que tem, no que diz respeito à Bíblia. Então, Paulo aqui fala da transformação que aconteceu com o povo de Corinto, e a gente já leu aqui que ele mostrou o antes e o depois, mas observe que ele não faz menção a ser ele o responsável por essa mudança. E aqui, isso é muito importante a gente perceber, eu vou pedir até a mídia que coloque com a versão NVI, desculpe, eu não pedi a vocês isso antes, mas se puder, mude a versão para a NVI, que é igual a minha aqui, e aí ele diz assim, a partir do verso 2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Está aqui já? E lida por todos. Verso 2, vocês não sabem que são santos? Não, aí está 1 Coríntios. No 2 Coríntios, o texto original, base. Ele diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita com o nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E aqui é importante a gente entender, porque ele tá dizendo que há uma mudança perceptível naquele povo, ele está dizendo que isso autoriza ele, dá autoridade a ele para pregar o evangelho nos lugares, mas ele deixa claro que isso não é por causa dele. Então, quando ele diz, eu estou aqui nesse lugar, falando do Deus vivo, porque esse Deus vivo já realizou através de mim coisas em outros lugares que me autoriza, ele está deixando claro que o grande da história é o Deus vivo. Por que é importante a gente entender isso? Porque às vezes a gente erradamente atribui isso a pessoas. Poxa, aquela pessoa é muito usada, quando ele prega parece que é uma bênção, quando ele canta é uma bênção, quando faz isso é uma bênção. E o Paulo está dizendo aqui para nós, pode ser mesmo uma bênção, desde que seja o Deus vivo manifestando através dele. Se está acontecendo isso, o único mérito que ele tem é de permitir ter sido usado. Se esse texto não fosse Paulo, fosse qualquer outra pessoa fazendo a mesma coisa, faria o mesmo sentido para nós, porque não tem a ver com Paulo, tem a ver com como Paulo se comportava, como Paulo se permitia ser usado. E observe que esse cenário aqui, se você ler o texto antes, do capítulo 2, do capítulo 1 e de 1 Coríntios, você vai ver que ele estava com a sensação de que estava dando tudo errado. Mas mesmo diante dessa sensação de que está dando tudo errado, isso é um grande ensinamento para nós, porque às vezes a gente está vindo para a igreja, a gente está pregando o evangelho, a gente está fazendo tudo certinho e a gente tem a sensação de que através de nós não acontece nada. Parece que a gente está vindo e que Deus resolve escolher outras pessoas e larga a gente de mão. A gente fala assim, Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo, e aí eu não vejo nada acontecer, aí é estranho, porque parece que a gente não está fazendo nada. E nesse cenário que Paulo tinha esse sentimento, ele não pensou duas vezes em deixar claro que as coisas estavam acontecendo, trazendo à memória ao povo de Corinto que tinha acontecido através do Deus vivo. E aí ele nos dá um ensinamento muito grande, que é, eu e você estamos dispostos, prontos, temos a capacidade, conseguimos falar que Deus não falha, que Deus faz as coisas, realiza, quando aos nossos olhos está parecendo que não está? Porque esse é o cenário. Mas ele está dizendo, fica ligado aí, que vocês são a carta, eu gosto dessa afirmação dele, que ele fala, vocês são a carta escrita por Deus. Perceba o seguinte, se você precisa receber uma notícia, hoje não que a gente manda mensagem, WhatsApp, e-mail, né? Eu ainda alcancei a carta. Quem alcançou esse período que recebia a carta? Pô, era uma bênção, né? Gerava uma expectativa, quando a pessoa dizia assim, eu mandei uma carta para você, a gente ficava, né? Quando chegava o correio, a gente dizia assim, pô, chegou uma carta para mim, depois a gente ia ver um boleto, não era carta. Mas quando era carta, a gente ficava feliz. E o que é legal? Você imagina que você está recebendo uma carta,
E essa carta tem uma mensagem. Nessa mensagem dessa carta, ela diz que Deus ama você, que há esperança para você, que não tem nada perdido, que Ele vai te tirar do pecado, que Ele vai salvar você, que é incrível, que Ele vai transformar a sua vida, que algo extraordinário vai acontecer. Você recebe uma carta dessa, você não se alegra? Mas pouco importa o papel. Se é papel branco, se é amarelo, se é azul, se a caneta é vermelha, se está rasurado, pouco importa. Quando você lê a carta, o que é que a carta faz? A mensagem da carta transforma você. O que é que Paulo está dizendo assim? Eu e você, nós somos só a carta. Para você não se achar a mensagem, nós somos a carta. Só que para que a mensagem chegue em alguém, ela não chega através da carta? Será que eu e você estamos nos disponibilizando a ser carta ou a gente está querendo ser mensagem? O que ele está dizendo é, nós somos a carta escrita por Deus. E deixa eu te dizer, eu não sei você, mas eu acho incrível a ideia, eu me sinto privilegiado em saber que eu sou a carta que Deus escreveu. Rapaz, isso é incrível demais. Imagine Deus pegando uma caneta, escrevendo, dizendo assim, eu vou mandar uma mensagem para o meu filho amado que está lá entregue às drogas, que está na prostituição, que está no adultério, que está indo para o inferno. Eu vou mandar uma carta para ele ler e saber que eu posso restaurar ele. Deixa eu escolher um papel aqui para escrever. Aí ele vai e escreve, escolhe o papel aqui. Oi, Patrícia. Olha que privilégio. Você ser a carta que Deus vai escrever para fazer a mensagem dele chegar até alguém. Eu não sei você, mas me anima muito a ideia de ser a carta. Ora, se hoje nós não temos mais a carta, ou temos menos, né? Porque ainda tem, né? Gente que escreve carta. Hoje nós temos menos. Por outro lado, nós passamos a poder ser lidos em outros aspectos. A forma como a gente se comporta, como a gente age, como a gente responde. Nós somos a carta que muita gente vai ler sem necessariamente pegar o papel. Talvez a gente seja a Bíblia que a pessoa vai ler. Talvez o nosso comportamento, a forma como a gente age e fala, é a leitura, a única leitura que aquela pessoa vai ter do Evangelho. E é isso que ele está falando aqui. Ele diz, e aí ele diz no verso 4, que eu gosto muito da ideia, depois que ele fala que está escrito numa tábua de corações, né? De corações humanos, algumas outras versões falam de outro jeito, no verso 4 ele diz assim, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, essa carta está escrita pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração, no meu, em relação a vocês está escrito no meu, em relação a mim está escrito no coração de vocês, através do Espírito Santo. Tão grande é a confiança que a gente tem de que foi Deus que fez isso. Não tem a ver com nossas habilidades pessoais, não tem a ver com absolutamente nenhuma capacidade que você acha que tem. Deus vai usar todas elas. Se você é mais capaz, tem mais habilidades do que eu, Deus vai usar todas as suas habilidades, e eu espero que Ele use todas, ao ponto de não ficar sem usar nenhuma. Mas todas as habilidades que você tem, se você voltar um passo atrás, que Deus está usando através de você, foi Ele que te deu. Não tem nada seu, desde o momento da criação, foi Ele que te deu. Logo, nenhuma habilidade que você acha que tem é sua de verdade. É uma concessão de Deus para a sua vida. E se Ele concedeu essa habilidade para você, é porque na hora que Ele vai escrever a mensagem, Ele sabe em que tipo de papel Ele tem que escrever para chegar em determinada pessoa. Uma carta talvez escrita num papel como eu, talvez não seja lida por alguma pessoa, mas num papel igual a você, talvez vai ser. Quem está entendendo, diga amém. E aí o que é que Deus faz? Não importa qual é o papel, importa é a mensagem. Outro dia eu vi um vídeo, chegou para mim no Instagram, e aí algumas pessoas estavam assim numa praça, num restaurante, num bar assim de rua, e elas estavam aparentemente com um semblante triste. Sabe quando alguém senta assim numa praça e fica, meu Deus, aí você olha para aquela pessoa e fala assim, aquela pessoa está no mundo da lua, quem já viu isso? Às vezes ela está com um semblante triste, aí chegava uma pessoa com um bilhetinho, entregava esse bilhetinho para ele e saía. Aí a câmera ficava filmando a pessoa. Ela abriu o bilhetinho, quando ela acabava de ler o bilhetinho, a gente tinha basicamente duas reações. Uma era, a pessoa ria e ficava procurando a pessoa que entregou o bilhete, e a outra reação era a pessoa lia e começava a chorar, e depois ria e procurava a pessoa que deu o bilhete. O vídeo não mostra o que estava escrito no bilhete, mas depois, verificando outros vídeos e outras dinâmicas iguais,
eu percebi que basicamente era sempre uma mensagem de motivação. Ou era um versículo, ou era alguma coisa dizendo assim, tipo, Jesus te ama. Uma coisa simples assim. Portanto, a maioria delas era um guardanapo, era um pedacinho de papel. E aquilo me trouxe à memória quando eu li esse texto. Eu falei, caramba, não tem a ver com por onde a mensagem está chegando. Tem a ver com qual é a mensagem. E aqui Paulo está dizendo, ó, vocês que estão perguntando da minha carta de recomendação, vocês têm carta e têm péssimo testemunho. Vocês têm carta de recomendação e estão sendo responsáveis por levar milhares de pessoas para o inferno. Eu não tenho carta de recomendação. Eu tenho aquele que escreve a carta me recomendando. Rapaz, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Óbvio que, quando Paulo diz aqui que o ministério não deve ser baseado num currículo, aquela pessoa tem mais formações, logo ela deve ter mais posições. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo, é o contrário. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que estudar. Porque às vezes a gente pode querer usar isso para dizer assim, não, ora, se o currículo não é importante, então por que eu vou estudar? Por que eu vou vir para a escola bíblica? Por que eu vou de repente fazer um curso de teologia? Por que eu vou fazer essas coisas? É justamente o contrário que ele está dizendo. Eu gosto de uma frase de Billy Graham, que eu anotei porque quando eu comecei a refletir nesse texto, eu não sei como é que vocês fazem devocional, mas o meu devocional é estranho. Porque assim, eu abro a Bíblia, eu normalmente tenho 2 Bíblias, né, por causa das versões, e aí eu sento na frente do computador, abro várias análises daquele texto, de pregadores diferentes, eu vou vendo, e aí quando eu acho uma palavra que é chave, eu abro toda a etimologia daquela palavra para ver como é a origem e tal. Então, quem chega pensa que eu estou fazendo uma pesquisa de... É uma loucura meu devocional, mas é assim que funciona. Então, o que é que ele... Olha o que Billy Graham diz nessa frase, eu acho que ele sintetiza bem essa questão se você tem dúvida se você deve estudar ou não. Ele diz assim, se você não encher sua mente da palavra de Deus, o inimigo vai encher de medo, preocupação, ansiedade, estresse e tentação. Vou repetir para você gravar. Se você não encher sua mente da palavra de Deus, o inimigo vai encher de medo, preocupação, ansiedade, estresse e tentação. Você está enfrentando essas coisas? Você está tendo problema com tentação? Você está tendo problema com estresse? Não, estresse eu acho que ninguém tem. Você está tendo problema com ansiedade, com preocupação? O que Billy Graham está dizendo é que se essas coisas estão ocupando sua cabeça, é porque há espaço na sua cabeça que deveria estar sendo preenchido com a palavra de Deus e não está. Quem entendeu, diga amém. Logo, se você preenche a sua cabeça com a palavra de Deus, não há espaço para mais nenhuma outra coisa. Logo, se é importante você encher sua cabeça com a palavra de Deus, acaba o seu argumento de dizer que você não precisa ler a Bíblia, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que ele está dizendo é, a comparação do Antigo com o Novo é, no Antigo Testamento havia uma lei, e essa lei, ela orientava, obviamente, nós estamos falando de uma lei santa, que ajudava, orientava, mas ela não salvava. O que ele está falando é que agora, na graça, por isso que ele fala, quando ele fala do ministério do Espírito, né? Ele chama ministério da lei e ministério do Espírito, e aqui a palavra ministério é na raiz da palavra, que é a mesma raiz da palavra diaconia, que é serviço, que é estar disponível para o outro, que é estar à disposição de alguém que está orientando, e aqui no caso o próprio Deus. Esse ministério do Espírito, ele para que ele possa funcionar, você precisa entender o que é que este Espírito quer que você faça. E você vai saber disso como? Como é que você vai saber o que é que o Deus Criador quer que você faça? Lendo o manual que o Deus Criador te deixou. Logo, não faz sentido você achar que a manifestação espiritual está desassociada do conteúdo bíblico. Porque ela só vem se houver a mente ocupada pela palavra de Deus. Então, quando você vê alguém falar assim, esse negócio de escola bíblica, de estudar a Bíblia toda hora, eu quero rodar e ter experiências com Deus espirituais, você pode ter certeza que, muito provavelmente, essa experiência que essa pessoa tem, nem da parte de Deus é. Porque Deus não daria a alguém experiências espirituais orientando essa pessoa que fosse contra a palavra dele, que abrisse mão de entender a palavra dele, que abrisse mão de estudar a palavra dele, para ter de si mesmo o conhecimento. Olha o que diz Romanos 7, 5, 6. Abra aí, Romanos 7, 5, 6. Cadê?
Veja se faz sentido para você com isso que eu estou falando para você. Romanos 7, do verso 5 e o verso 6. Tá, botou aqui? Aqui. É porque não apareceu ali, eu estava esperando. Romanos 7. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Olha que forte isso. Depois a gente vai ler de novo. Aí o 6 diz assim: agora, porém, esse 5 que a gente leu fala do ministério da lei. Agora olha o que ele diz sobre o Espírito. Ele diz: agora, porém, porque morremos para aquilo a que estávamos presos, fomos libertos da lei para que sirvamos com um Espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. O que ele está dizendo aqui não é que você tem que se libertar da Bíblia. O que ele está dizendo agora, o que ele está falando é antiga aliança com Moisés, nova aliança com Jesus. E aí a gente precisa entender que esta nova aliança com Jesus, ela só faz sentido para nós porque é a palavra dele que nos orienta como caminhar para ter essa aliança. Quem está entendendo? Então, logo, nosso modus operandi como cristão precisa ser a partir da Bíblia. E onde é que eu aprendo isso? Lendo a Bíblia, participando da escola dominical. Então, eu sou um defensor da escola dominical, nunca vou deixar de defender isso, porque eu já vi muitos assuntos que a gente trabalhou aqui na escola dominical, durante a semana, Deus aplicar de uma forma prática na vida da gente, que eu dizia assim: rapaz, o que a gente viu na EBD, quem já teve essa experiência? E aquele tempo que você não dedica a isso, você vai estar dedicando para uma outra coisa. Tem uma outra afirmação que eu acho que eu vou terminar com isso, que diz assim: a lei mosaica, embora santa e justa, grave isso, que isso vai fazer, é um bom resumo do que a gente falou hoje. A lei mosaica, embora santa e justa, ela não podia dar vida. Olha que coisa forte. Porque nós estamos falando da lei santa e justa. Ela não podia dar vida. Ela expunha o pecado, mas não redimia ou transformava o coração. O que é que a lei fazia? Ela expunha que aquele comportamento que você estava tendo era diferente do que você devia ter, logo o seu pecado era exposto. Mas ela expunha o pecado, mas não redimia. A letra matava. Porque o texto dizia: você não pode fazer isso. Aí você estava fazendo, alguém dizia: condena. Pronto. Com base no texto. Aí a letra estava matando. Agora, já o Espírito, aí a gente já está falando da nova aliança, já o Espírito traz vida e capacita aqueles que creem em Cristo. Então, aquele que crê em Cristo, o que é que ele faz? Ele olha para o Antigo Testamento, lê a Bíblia como um todo e entende o que é que Deus quer que ele faça. Aí ele reconhece os pecados dele, como exatamente acontecia no Antigo Testamento, ele reconhece os pecados, só que agora ele está lendo esse texto do lado do autor do texto. Aí o autor do texto diz assim: você já entendeu que o que você faz é pecado? Entendeu? Pronto, agora é comigo. Você professa meu nome, crê em mim, Jesus falando, né? Você não pensar que sou eu. Aí Jesus fala: agora que você já entendeu o texto e já entendeu que o que você está fazendo é pecado, agora é comigo. Se você me aceitar e reconhecer como único Senhor e Salvador, aquilo que ia acontecer com você, que era a morte exposta pela letra, vai se transformar em vida através do meu sangue que vai te redimir. Então não é sobre a Bíblia matar e a experiência espiritual, seja ela qual for, salvar. É sobre a lei da época de Moisés ser uma lei fria que mata e Jesus trazer vida. Se a sua experiência espiritual tem a ver com Jesus fazendo parte, está tudo certo. Se a sua experiência espiritual tem a ver com alguma coisa que Jesus está permitindo você fazer, se é Jesus que está em você fazendo aquela experiência espiritual acontecer, está tudo certo. Se essa experiência espiritual é só um desejo seu, eu não quero ler, eu acho que eu tenho que ser super espiritual. E aí o que é espiritual é o que eu defino, é a forma como eu acho que tem que ser. Se não é a referência de Jesus para isso, você está morrendo tão quanto alguém que está só usando a letra. Quem está entendendo? E aí eu quero terminar com uma coisa que vai ficar, espero que fique gravado na sua cabeça como ficou na minha. Eu anotei para não correr o risco da minha memória me trair e eu esquecer. Essa frase vai ficar, eu espero que fique martelando na sua cabeça a semana inteira, até que fique claro como um comportamento para você. Diz assim: o ambiente é transformado por quem o ocupa. Grave aí, o ambiente
é transformado por quem o ocupa. Quando um porco toma conta do castelo, não é o porco que vira rei, é o castelo que vira um chiqueiro. Gravou isso aí? Faz sentido para você? Quando o porco ocupa o castelo, não é ele que vira rei, é o castelo que vira um chiqueiro, porque o porco é porco. Quem é responsável pela transformação do ambiente é você. O ambiente é transformado por quem você ocupa. Logo, se você chega no seu ambiente de trabalho, que o ambiente do seu trabalho não é um lugar de bom testemunho, com a sua presença, com o tempo ele precisa passar a ser. Se a sua família não dá um bom testemunho, ela precisa começar a olhar para você e com o tempo ela precisa passar a dar um bom testemunho. Se na igreja você chega e vê coisas que para você não é um bom testemunho, você precisa se comportar como você acha que tinha que ser, até que o seu comportamento seja referência de testemunho. O ambiente é transformado por quem ocupa. E aí, grave essa frase. As pessoas podem não ler a Bíblia, mas sempre estarão nos lendo. Lembra que Paulo fala que nós somos as cartas? Nós começamos lendo disso. E o título dessa mensagem é exatamente a pergunta que tem que ficar no seu coração e na sua cabeça. As pessoas não podem não ler a Bíblia, mas elas sempre estão nos lendo. Que carta você tem sido? Essa é a pergunta que esse texto fez para mim quando eu meditei de manhã. Que carta você tem sido? Você tem sido carta de recomendação para quem? Quem está recomendando você? Você pode ir para qualquer lugar tranquilo de estar sendo recomendado por mim, diz Jesus, foi a pergunta que Jesus fez a mim de manhã. Se eu enviar você é uma carta que pode ser lida? Foi essa pergunta que ele me fez de manhã. E eu quero deixar essa pergunta com você, já convidando o pessoal do louvor para vir para cá. As pessoas podem não ler a Bíblia, mas sempre estarão lendo você e eu. A pergunta é, que carta você tem sido? Eu não estou nem perguntando do papel, nem da cor, nem da qualidade. Que mensagem tem chegado através de você? É a mensagem de salvação? É a mensagem de fazer as pessoas perceberem que há uma esperança para elas? É a mensagem que quando você chega no ambiente, a pessoa diz, há algo diferente aqui, a esperança chegou nesse lugar, a alegria chegou nesse lugar, havia um sentimento de tristeza e morte, mas agora há um sentimento de vida, ou quando você chega no lugar, você é só um cavaleiro do Apocalipse, mostrando as pessoas, fazendo as pessoas ficarem tristes e deprimidas. Que carta você tem sido? E eu quero terminar, já convidando o pastor Daine para vir para cá, e enquanto o louvor vai ministrar, eu queria que você refletisse sobre que carta você tem sido. E se você, independente se você já tem essa resposta ou não, se você deseja ser uma carta, um conteúdo precioso enviado por Deus para a vida das pessoas. Se você de repente acha que você acabou de descobrir que você era uma carta, talvez você nem achasse que você era uma carta. Talvez você acabou de perceber que você era uma carta. Mas se está claro para você que é importante que você seja uma carta poderosa, se é importante para você, que está claro para você, que é importante que a mensagem poderosa chegue através de você, que é um simples papel, mas você quer estar disponível como papel a ser escrito na mão de Deus, se faz sentido para você isso, o meu louvor vai ministrar uma canção, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui que nós vamos orar por você, para que você se sinta essa carta preciosa, que leva a mensagem preciosa de transformação para a vida das pessoas. Enquanto o Ministério do Louvor traz essa canção, sai do seu lugar, venha para cá.